Então, boa tarde. É uma satisfação enorme ter essa mesa, e aí eu vou falar um pouquinho da proposta da mesa, antes de passar a palavra para a Fabíola, né? É uma satisfação enorme ter essa mesa, em homenagem aos 100 anos de nascimento do Michel Foucault, né? Então, Michel Foucault nasceu em 1926, esse ano completa 100 anos de nascimento, e 50 anos de publicação do primeiro volume de História da Sexualidade, A Vontade de Saber, foi publicado em 1976, e 50 anos mais um, por isso o nome da mesa é 50 mais um, da publicação de Vigiar e Punir, que foi publicado em 75. Ainda maior a satisfação em dividi-la com a minha colega Fabiola Rode, né, e em ter a audiência de vocês, todos aqui, na qual se incluem colegas de trabalho e nosso antigo orientador, Luiz Fernando. Penso que a melhor maneira de homenagear um pensador é mostrar a vitalidade de suas ideias, para além do que ele mesmo fez com elas. Creio que a Fabíola irá mostrar, a partir da conversa breve que nós tivemos antes, né, irá mostrar a importância que ele tem para o desenvolvimento de algumas de suas pesquisas, e eu farei o mesmo na sequência. Foram poucos os autores que causaram tamanho impacto no pensamento das ciências humanas como um todo, das mais diversas disciplinas: direito, educação, filosofia, geografia, história, letras, sociologia e, sobretudo aqui entre nós, na antropologia. Podemos dizer que se Durkheim foi um autor central para o pensamento antropológico clássico, marcando definitivamente a base das teorias nas tradições francesa e britânica, Foucault talvez seja o autor central por detrás do desenvolvimento antropológico dos últimos 50 anos. Esses dois livros que celebramos também hoje, Vigiar e Punir e A Vontade de Saber, provocaram uma ruptura na maneira como a antropologia lidava com as relações de poder e com as possibilidades de análise voltadas às nossas sociedades. Suas ideias foram tão impactantes que, às vezes, jovens estudantes nem sabem que as estão enunciando, pois já foram incorporadas a um certo entendimento basal da disciplina. É nesse contexto que considero importante uma mesa como essa, para evitar a reprodução automática e proporcionar a elaboração ponderada, capaz de absorver criticamente suas contribuições. Então, passar a palavra para a exposição, né, a fala da professora Fabíola, né? A professora Fabíola, ela é nossa professora associada do Departamento de Antropologia e professora, né, no nosso quadro permanente do PPGAS, aqui da URGS, integrante de um dos núcleos, o núcleo NUPACS, né, de Ciências e Saúde, também tem o trabalho nas Ciências na Vida, e tem uma das razões aqui do convite também para integrar essa mesa, porque trabalha de maneira muito feliz e satisfatória com seus estudantes também nos textos do Foucault, nas suas disciplinas, né? E é uma satisfação, né, sempre escutar como os estudantes comentam das ótimas aulas da professora Fabíola. Então, vocês têm a oportunidade de escutar um pouco, né, ela falando agora. Então, com você, Fabíola. Muito obrigada, Eduardo, é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite, o seu convite, agradeço também todo mundo que está envolvido aí na organização do segundo lapso, do qual eu vou fazer parte agora. Eu acho o convite, né, do Dudu muito pertinente, muito interessante. De vez em quando a gente conversa sobre alguns autores e autoras de referência que passam, em um certo sentido, a ser naturalizados e que, ao mesmo tempo, é isso, os estudantes, as estudantes não têm mais tido uma leitura direta, né, um contato direto com a obra dessas referências. E eu acho que, então, tem aqui também um apelo à importância da leitura, né, dessas referências que a gente poderia chamar de clássicas e como elas podem ser reavivadas e ter ganhos muito interessantes hoje em dia. Mas, no caso do Foucault, eu acho que tem uma coisa mais particular ainda, que seria uma pregnância da obra do Foucault em muitos campos, né? Então, ele está muito presente, ele continua muito presente. Quando a gente fala, por exemplo,
da interface, né, com a literatura feminista, os estudos de gênero e os estudos de ciência, a obra de Foucault teve e tem, continua tendo um papel importantíssimo. Em autoras, por exemplo, como Judith Butler, né, o Foucault é uma referência absolutamente imprescindível para o pensamento da Butler. E no meu caso, falei e depois entrava no trabalho, e no meu caso é um autor que esteve muito presente na minha tese de doutorado, que foi orientada pelo professor Luiz Fernando, que está aqui, mestrado e doutorado, mas falando da tese de doutorado. O Foucault que eu usava lá, que tem sempre assim, qual é um autor também que teve uma produção, né, muito importante, que pode ter tido vários usos, mas no campo dos estudos de gênero e de sexualidade, é claro que a história da sexualidade, a vontade de saber, tem um impacto por si só, por conta, né, do tema, da abordagem, mas, para mim, para além disso, já na tese de doutorado, o Foucault era usado desde uma perspectiva teórico-metodológica, né? Então, aquilo que ele vem a definir lá, na vontade de saber como as regras de prudência, eu acho que elas são bastante interessantes para a gente ler, pensar e utilizar e ver se elas fazem sentido para o trabalho que a gente está fazendo e, no meu caso, que eu estou fazendo ainda hoje. Então, eu vejo essa pregnância da obra de Foucault também no meu trabalho desde um ponto de vista mais contínuo, embora mais recentemente, eu tenho trabalhado, né, mais com autoras como a própria Butler, que eu citei, a Dana Haraway, a Karen Barad e outras autoras desse campo, dessa fronteira entre os estudos feministas e os estudos da ciência, e mais especificamente uma crítica feminista da ciência. E para essas autoras, especialmente para aquelas que eu elejo como interessantes para o que eu estou fazendo, um conceito fundamental é o conceito de processos de materialização, né? Então, esse conceito tem a ver com... A gente poderia fazer uma longa digressão aqui, mas eu vou poupar vocês disso, se vocês quiserem, a gente volta depois. Mas os processos de materialização, né, esse conceito, ele vem na esteira do rompimento com uma série de dualismos, né, natureza e cultura, linguagem e matéria, enfim, e tenta dar conta da ideia de que a matéria não existe por si só e pronta em algum lugar, mas o que nós temos são exatamente processos de materialização em que a gente não consegue definir o que seria, a princípio, da ordem da natureza ou da ordem da cultura, né? Como diz a Karen Barad, a partir da ideia de intrações, nós não conseguimos definir essas fronteiras previamente, o que está de um lado e o que está de outro. Então, pensar na ideia de processos e das materializações como um processo é uma perspectiva que eu continuo achando interessante até hoje e que, na minha leitura, eu vejo um enraizamento também na própria obra do Foucault, na maneira, né, como ele concebia os seus estudos. Então, é um pouco desse horizonte mais geral que eu vou falar, ou a partir do qual eu vou falar, usando aqui um conceito muito específico do Foucault, que é a ideia de dispositivo, e fazendo um exercício, né, para pensar como essa noção de dispositivo ela funciona para entender alguns processos de materialização que têm consequências muito específicas, especialmente aqui no que se refere à dimensão do corpo, da sexualidade, de gênero e do uso de artefatos biométricos. Então, dito isso, eu passo, né, saio dessa introdução e sigo adiante, então, nessa tentativa de pensar sobre o dispositivo antes e depois, né, e novas formas de materialização das normas de gênero. O que é, né, o que seria essa ideia do antes e depois? Eu acho que todas e todos nós estamos muito acostumados
a vermos imagens de antes e depois, né, que povoam o nosso imaginário há muito tempo, não apenas no sentido literal, por exemplo, de duas fotografias ilustrando um processo de transformação, mas também no sentido metafórico, que nos remete quase que imediatamente à ideia de algo materializado de alguma forma específica, previamente, que é recondicionado em algo diferente a partir de um processo de mudança. Há, assim, um tempo do antes e um tempo do depois, indicando que a transformação se passa em função de algum tipo de intervenção e com marcações definidas no tempo. O antes e depois torna-se, assim, expressão cujo sentido parece ser absorvido de forma imediata, sem maiores questionamentos. Nós naturalizamos a ideia do antes e depois. E cuja remissão imagética passa por corpos e rostos transformados em virtude de inúmeros procedimentos. Mas é, sem dúvida, na internet e nas redes sociais que vemos se reproduzirem não somente as imagens, mas as histórias por trás do antes e depois, especialmente aquelas dedicadas a testar as mudanças corporais, que, por sua vez, estariam atreladas a profundas mudanças subjetivas. Esse trabalho propõe discutir o antes e depois como um dispositivo que aciona e prescreve a ideia de transformação, de forma que a mera menção a esse par de categorias remete ao imaginário das mudanças corporais envolvidas. Uso o dispositivo aqui exatamente, né, no sentido proposto por Michel Foucault, no sentido de um conjunto heterogêneo de elementos, como discursos, instituições, decisões regulatórias, declarações científicas, proposições filosóficas, morais e filantrópicas, tanto dito como não dito, que conformam um determinado aparato ou sistema de relações de poder. No caso em cena aqui, o foco recai na associação entre esta declaração indicativa de transformação e os condicionantes de gênero envolvidos. O seu uso mais recorrente e que interessa aqui, de modo especial, tem a ver com a tentativa de produção de uma moralidade atrelada à noção de aprimoramento de si via transformações corporais e subjetivas. Enquanto eu estava ouvindo antes a palestra do Cleonardo e o debate em torno do Cleonardo, eu fiquei, isso é só um parênteses, tá? Eu fiquei pensando em como, né, toda essa dimensão da conversão, e o próprio Luiz falou do aprimoramento de si, o quanto elas têm ou não alguns paralelos e quais seriam os limites dessas aproximações. E no artigo em que eu trabalho esses temas, inclusive, eu uso a ideia de testemunho que Dulo e Luiz apresentaram no dossiê da Religião e Sociedade, né, também, porque eu acho que são verdadeiros testemunhos que essas pessoas fazem quando elas vão para a internet expor as suas fotos de transformação, né, cristalizadas no antes e depois, e contando a sua história. Então, o argumento central é que não se trata apenas da evocação e da constatação da mudança ocorrida, mas de demonstrar ou indicar que um processo vigoroso ocorreu. Um processo decorrente de muitos investimentos, desde a percepção do desejo de transformação, a busca por informações a respeito das possibilidades de solução de algo percebido como um problema, até a realização efetiva das transformações. Trata-se, possivelmente, de um longo percurso, no qual não apenas recursos financeiros, mas tempo e dedicação são empregados na busca pelo corpo almejado. Esse fenômeno de busca de transformação e aprimoramento certamente não é novo, né? E a gente poderia aí, ao longo da história e na vasta bibliografia, identificar isso de várias formas. Mas se operacionaliza mais recentemente de uma maneira específica a partir das redes sociais e do uso das imagens que expressam a força do dispositivo. Além disso, pretendo também argumentar a respeito de como o gênero se atualiza de forma intensa via esse imperativo de transformação e aprimoramento de si, sem deixar de considerar a importância, né, de raça, etnia, sexualidade, juventude, envelhecimento, que tem também nesse fenômeno. Então, para tanto, eu vou recorrer a um caso bastante particular e que, exatamente porque parece muito específico, é muito interessante para pensar a força do dispositivo.
Trata-se das chamadas cirurgias estéticas íntimas, realizadas por mulheres cisgênero, que são relatadas em grupos na internet, nas redes sociais. Esses procedimentos são também chamados de design vaginal, ou cirurgia estética vaginal, e englobam uma série de intervenções distintas, como labioplastia, ninfoplastia, ou redução dos pequenos lábios vaginais, que é a intervenção feita com mais frequência, clitóris, diminuição do monte de Vênus, himenoplastia, enxerto de gordura nos grandes lábios, rejuvenescimento vaginal e até mesmo procedimentos de clareamento da região, como se fala. Trata-se de práticas anunciadas pelos médicos e médicas, por clínicas, pela mídia e por grupos em redes sociais, como sendo cada vez mais procuradas, e sem maiores discussões acerca do papel dos médicos e da mídia na própria coprodução desse fenômeno. Para vocês terem uma ideia, a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, referente a procedimentos feitos em 2024. O Brasil, mais uma vez, isso tem acontecido na série dos últimos anos, ocupa o primeiro lugar no ranking da chamada labioplastia, ninfoplastia, ou cirurgia de redução dos pequenos lábios vaginais. Foram realizadas mais de 29 mil cirurgias, e isso equivale a 13,88% do total mundial. Além de mais de 8 mil procedimentos do chamado rejuvenescimento vaginal e mais de 7 mil procedimentos relativos a outras cirurgias estéticas vaginais, além dessas. Então, é algo bastante significativo. Eu não vou seguir aqui na reflexão a respeito de como a literatura médica trata esse assunto. Se vocês quiserem, a gente pode voltar, porque eu quero focar nos depoimentos das mulheres, mas a literatura científica é extremamente exígua, com uma quinzena de artigos publicados no Brasil sobre o assunto, sendo que é o país que mais faz este tipo de cirurgia. E nessa literatura há uma tentativa, né, de definir o padrão da genitália ideal e de classificar o que seria normal e anormal e que precisaria ser operado. Então, são tecnologias de classificação e intervenção nos corpos, né, que atingem mulheres e adolescentes de uma maneira direta e que tem pouca reflexão por parte dos profissionais que fazem a cirurgia. Recentemente, né, observa-se nas redes sociais, além de um pequeno ativismo contra as cirurgias e pela valorização da diversidade corporal, o que a gente observa de uma maneira mais intensa é exatamente o fortalecimento de grupos pró-cirurgia, né? E é por meio desse material produzido pelo acompanhamento desses grupos que eu vou tratar aqui, fazendo algumas considerações. Eu trabalhei com grupos de WhatsApp e também com um material, que é um material mais público, eu diria, do que o grupo de WhatsApp, que é um grupo privado. No caso desse site aqui, é um site público, que eu colocaria, inclusive, em dúvida o quanto as pessoas entendem que ele é público, dado o grau de intimidade e privacidade das informações e imagens que as pessoas compartilham lá. Mas, enfim, né, encontre seu médico, redefine sua beleza. Inclusive, tem um erro aqui que sempre me incomoda. Aqui, nessa página, você tem uma ideia, né, de quais são os tratamentos que são possíveis, e vejam que a cirurgia íntima já aparece aqui em destaque. Aqui, tratamentos populares, né, abdominoplastia, ninfoplastia, redução de mama, bom, por aí vai. Então, esse material, então, esse material empírico se refere a um conjunto de experiências que são relatadas nesse site, dedicado a divulgar e trocar as informações sobre cirurgias plásticas, acessado entre 2020 e 2025. Nesse espaço, as pessoas são incentivadas a relatarem as suas experiências reais, trocarem informações e dúvidas, inclusive sobre a indicação
de médicos e médicas em suas cidades, fazer perguntas a especialistas e avaliar, caso a cirurgia já tenha sido feita, como foi o seu procedimento. A título de comparação, em 2025, a ninfoplastia congregava mais de 1.000 relatos, enquanto a rinoplastia apenas 238, a abdominoplastia 171, a mamoplastia de aumento 143, dentre muitos outros casos. Esse dado ele é muito interessante porque não se refere apenas ao número de cirurgias, né, mas se refere, essa é uma hipótese, para mim isso é uma hipótese de trabalho, mas se refere ao fato de que, dada a característica desse procedimento, essas mulheres encontram nas redes sociais ou na internet um lugar para falar disso, no qual eu suspeito que elas entendam que é um lugar de relativa privacidade, né, e no qual elas se sentem mais à vontade de contar, principalmente se for um problema, de contar o que aconteceu, do que conversar com familiares, amigas, amigos, ou mesmo voltar, em alguns casos, voltar a conversar com o próprio médico, né? Então, vários relatos nesse site se concentram no que eu chamaria aqui de relatos positivos, onde a imagem muito usada é essa imagem de um sonho que se realizou, né? Era um desejo de muito tempo e, finalmente, esse desejo se realizou. Então, vou trazer aqui alguns exemplos. Uma dessas mulheres diz: a ninfoplastia mudou a minha vida. Me sentia diferente, não me amava completamente. Talvez para algumas pessoas seja só um detalhe. Para mim, era um sonho a ser realizado. Estou me sentindo muito feliz. Se você sonha em fazer essa cirurgia, procure uma clínica, um médico de confiança e recomendo sempre um cirurgião plástico para deixar como sempre sonhou. Já para outras, a experiência da cirurgia foi o sonho que deu errado. Exatamente porque essas situações tendem a ser pouco divulgadas, é que eu vou privilegiar aqui nessa análise. A percepção do arrependimento, ela merece uma atenção mais prolongada, inclusive porque aparecem inúmeros relatos que se aglutinam em torno dessa categoria, a categoria arrependimento, usando essa palavra ou outras afins para dar título às próprias postagens. Além disso, nota-se as menções a ter tido o seu sonho destruído e até mesmo a se sentir mutilada, revelando dessa forma a força das consequências negativas do procedimento cirúrgico na vida dessas mulheres. Então, alguns exemplos aqui. Olá, meninas, eu estava vendo os comentários de vocês porque estou muito aflita. Fiz minha cirurgia ontem e estou sentindo muita dor. Eu estava olhando hoje, está muito feio, de um lado parece mais cortado que o outro, e no lado tem umas bolinhas, está muito estranho, estou muito preocupada. Outra diz: pelo menos nesse momento, o meu sentimento é de mutilação, é bem agonizante. Vamos torcer para ficar legal o resultado. Uma vez que fazemos a escolha, devemos assumir as consequências. E rezar, torcer, cuidar para ficar bonito. Mais uma diz: e o que era para mim, e o que para mim seria a realização de um sonho, virou um pesadelo. Minha mãe, comovida com meu sofrimento, realizou um empréstimo para que eu fizesse a cirurgia. O pós-operatório foi muito doloroso, mas se fosse só isso, estaria bom. Cirurgia super mal feita. Um lado ele cortou praticamente tudo. Um lado ficou maior do que o outro, sem contar que continuam grandes e caídos. Estou a ponto de entrar em depressão, pois gastei o único dinheiro que tinha e não estou satisfeita com a cirurgia. Está quase a mesma coisa do que era antes, sendo que agora tem um lado maior que o outro e um buraco também. Fico olhando no espelho praticamente o dia todo, choro o tempo todo, não tenho vontade e nem coragem de me relacionar com ninguém.
Além dessa ideia de que o sonho virou pesadelo, é muito interessante que, para algumas delas, há a expressão de que ficou ainda pior, né? De que era uma situação que não precisaria ter acontecido e aconteceu. Então, nessa direção, elas dizem: eu acho que joguei tudo fora ao fazer a cirurgia e ficar pior. Eu também não gostei do meu resultado. Meu caso é como o seu. As cicatrizes ficaram horríveis e eu tenho dor depois da relação. Meus poucos lábios que sobraram ficam com rachaduras profundas causadas pelo ponto, uma sutura mal feita. Eu paguei para deixar o bonito feio. Pelo visto, não fui a única. Meus pequenos lábios sempre me incomodaram e hoje estão piores. Arrependimento sem tamanho. Jamais deixarei alguém fazer sexo oral em mim daqui para frente. Meu lado esquerdo, muito mal costurado, além de ter ficado maior que o direito. Meu clitóris, nem sei mais o que dizer. Acabou com a minha vagina. Muito arrependida. Além de toda a dor, sofrimento, agora estou me sentindo mutilada. Deixa eu só ver aqui onde é que... Aqui. Então, bom, acho que dá para perceber a gravidade, né? A violência, o Du falava antes da violência, a violência que está incutida nesses depoimentos e no próprio procedimento, sobretudo quando essas mulheres reconhecem que ele deu errado, né? Então, chama a atenção uma forma, né, muito específica pela qual o arrependimento aparece, e que eu gostaria de destacar um pouquinho aqui. Trata-se da relativização da necessidade da cirurgia, principalmente expressa nessa ideia de que, né, ficou ainda pior, eu não deveria ter sido feito, eu não deveria ter feito. Algumas mulheres indicam que, se na época do procedimento tivessem pensado melhor, discutido mais livremente com alguém, recebido orientações sobre a diversidade anatômica da genitália por parte dos profissionais que as atenderam, não teriam realizado o procedimento. Outro aspecto relevante diz respeito à questão das imagens que refletem o antes e depois, né? Principalmente nesses casos em que a cirurgia foi pensada, foi avaliada como insatisfatória. Enquanto nas experiências positivas é comum a publicação das fotos de antes e depois, nos eventos cujos resultados foram negativos, não só as imagens não aparecem, como algumas participantes explicitam a recusa em postá-las nos grupos. Como a circulação das fotos é frequente, inclusive é comum que as outras integrantes perguntem sobre as fotos quando essas não estão publicadas de imediato. Nos casos de insatisfação com os resultados, sugere a declaração de incômodo e falta de coragem para postar a foto, ou mesmo para se olhar no espelho ou mostrar os resultados para alguém. O exemplo a seguir traduz um pouco essa ideia, né? Então, você tem foto do seu resultado? Uma dessas integrantes pergunta para alguém que estava dizendo que não estava satisfeita. E a participante diz: eu tirei foto hoje. Ou seja, a foto faz parte, né? Continua fazendo parte desse cenário. Eu tirei foto hoje e vi que realmente minha cirurgia ficou horrível. Eu não tenho coragem de mostrar a foto. Estou péssima, porque eu vi de perto o estrago, estou muito mal. Eu não quero destruir o sonho de ninguém, mas tem casos que não são necessários. Lábios pequenos correm o risco de sumir e ficar ainda a marca da cicatriz. Eu só aconselho essa cirurgia para quem tem demasiado grande. Caso contrário, não façam isso. Hoje eu percebo que meus pequenos lábios não eram grandes. Estou em pedaços. Na mesma linha, alguns outros depoimentos. De verdade, eu queria voltar no tempo com a cabeça e a informação que eu tenho hoje. Então, né, uma ideia de voltar no tempo. Essa referência ao tempo, ela é muito interessante aqui também. Outra diz: de verdade, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria a cirurgia. Eu vejo que era muita paranoia da minha cabeça. Ou ainda, eu também não faria se pudesse voltar atrás. Não existe uma vagina padrão, isso é coisa da nossa cabeça. Então, as experiências narradas nesses relatos, elas revelam várias situações, né, situações diferentes e várias resoluções, ou a falta delas, atreladas às chamadas cirurgias estéticas vaginais. De um lado, e é preciso reconhecer isso, temos um conjunto
que descreve a ninfoplastia como sonho realizado, né, expressão surgida muitas vezes. Nesses casos, as mulheres contam como o desejo de corrigir, isso são palavras delas, né, corrigir ou melhorar a aparência da sua genitália era antigo e que o procedimento exitoso mudou as suas vidas. As fotos de antes e depois aparecem insistentemente ao lado dos depoimentos e parecem ter uma força capital para atestar o êxito da experiência, né? Então, é uma experiência que se materializa nos depoimentos e que se materializa muito enfaticamente nas fotos, nas imagens de antes e depois. Dessa forma, configura-se quase que um retrato ideal da operação do dispositivo antes e depois. Aquilo que era percebido nas palavras delas como feio, desconfortável, desagradável, horrível, grande, assimétrico, excessivo, que gerava ansiedade e vergonha, se transforma via intervenção cirúrgica em algo novo, descrito como belo, perfeito, harmonioso, pequeno, agradável. E, além disso, uma parte íntima do corpo que agora pode ser vista por elas próprias, mas também mostrada para possíveis parceiros, e aqui é um contexto heterossexual e heteronormativo que aparece, não são citadas parceiras. Mostrada, então, para os parceiros e também para as companheiras de jornada nesses grupos que falam da cirurgia íntima. Esse parece ser o percurso ideal, acionado nas imagens do antes e depois, configurando uma transformação que pode ou mesmo deve ser mostrada, operada na carne, na dimensão espacial, material. Além também de um percurso resolutivo, efetivado na dimensão temporal, que chega a um fim determinado. Transformação no espaço e no tempo que se realiza de forma adequada, atualizando e reforçando o dispositivo. Em contraste, um outro conjunto de narrativas, né, como vimos, se aglutina em torno da ideia de que a experiência da cirurgia foi e continua sendo um grande pesadelo. O desejo de mudança e satisfação com o próprio corpo acabou por se traduzir em alterações anatômicas consideradas desastrosas e sofrimentos que não acabam. A transformação na carne não chegou aos resultados esperados e, portanto, traz uma nova suspensão em relação à chegada em uma condição considerada ideal. Mais do que isso, em muitos casos, há uma percepção de piora em relação ao aspecto da genitália, que se traduz nos relatos e na ausência das imagens. As mulheres que passam pelo percurso da cirurgia se recusam a publicar as imagens daquilo que consideram um desastre. Dessa forma, não se tem o depois, tanto nas alterações no próprio corpo, mas também não se tem o depois nas imagens do que deu errado, né, para elas. O tempo do depois não chega, já que persiste a temporalidade do sofrimento, da insatisfação e da ansiedade. Há, portanto, nesses grupos, né, das redes sociais e nesse site analisado, mas não só nesses espaços, também em outros, uma ausência da materialização e da concretização via as imagens nos casos em que os procedimentos foram considerados insatisfatórios. E se esse contraponto às experiências positivas não aparece, o dispositivo antes e depois, que traduz e impõe a experiência dessas intervenções cirúrgicas como satisfatórias e exitosas, acaba sendo reforçado, já que não são mostradas as imagens consideradas inadequadas ou imperfeitas. Nesse ponto, é interessante lembrar que muitas mulheres se questionam a respeito do fato de que as cirurgias de todas as outras que viram nas imagens que circulam nas redes sociais parecem ter tido resultados excelentes e que apenas a sua experiência foi negativa, né? De todo mundo deu certo, só a minha que deu errado. Isso pode contribuir ainda mais para a percepção de frustração, culpa e vergonha que relatam nessas situações, individualizando ou pessoalizando a responsabilidade pelo problema. Nesse cenário, aparece, então, o tema do arrependimento, do desejo de não ter feito a intervenção, de voltar atrás no tempo. O depois, portanto, deveria desaparecer para um retorno ao antes. Isso se expressa com mais ênfase em narrativas elaboradas meses depois das cirurgias, nas quais persiste a impressão da insatisfação e arrependimento, né? Não é só num pós-operatório imediato.
Nessas situações, é importante ressaltar que novos argumentos são acionados, referem-se a um outro enquadramento da experiência, no qual se passa a problematizar a necessidade e o desejo da cirurgia. Frases como, antes estava ótimo, eu fui muito exigente, não tinha necessidade de operar, ou mesmo afirmações diretas acerca das pressões ou exigências da sociedade em relação ao corpo feminino vêm à tona. Né? Vocês viram, elas dizem, era uma paranoia da minha cabeça, era uma coisa só da minha cabeça, enfim. Eu também vou pular uma parte do texto em que eu contextualizo essa discussão a partir do cenário do que vem sendo chamado pós-feminismo, né? E tem toda uma discussão teórica envolvida nessa categoria, que se refere a uma ideia geral de que, desenvolvida principalmente no contexto anglo-saxão, né, e de países ricos, digamos assim, mas que eu acho impressionante porque ela serve para a gente pensar o nosso contexto também, e no cenário em que as mulheres já teriam conquistado direitos, igualdade, liberdade, educação, etc., as políticas sociais coletivas, né, e todas as lutas teriam se desmobilizado em função, né, desse contexto neoliberal, em que as pressões são para as resoluções individuais, individualizadas dos problemas. Então, tem toda uma discussão interessante aqui a ser feita, que eu vou pular para não tomar muito tempo. Então, no caso das mulheres integrantes aqui, né, dos grupos estudados e do site, o desejo pela remodelação cirúrgica da sua autonomia parece traduzir essa autovigilância centrada no corpo como uma busca individualizada de adequação e realização pessoal, que também tem sido discutido nessa literatura sobre o pós-feminismo. Ao mesmo tempo, né, embora tenha esse foco altamente individualizado, o modelo almejado é padronizado e muitas vezes até mesmo reconhecido como fabricado a partir de corpos pensados como ideais e muito aperfeiçoados, expostos na pornografia ou nas redes sociais, principalmente nas imagens de antes e depois, em casos de reconhecido sucesso das cirurgias. Para vocês terem uma ideia, eu não trouxe esses exemplos aqui, mas algumas mulheres dizem assim, eu quero que fique igual a da Barbie, né? A Barbie não tem vulva, a Barbie não tem genitália, então tem uma coisa, no mínimo, paradoxal aí, mas que reflete essa ideia, eu quero que seja esse padrão altamente plastificado, né? Enfim, então há muito que se pensar sobre isso. Então, dessa forma, o dispositivo antes e depois parece se acoplar bem ao cenário pós-feminista. Na maioria dos casos narrados no grupo, as experiências ilustradas pelo antes e depois servem para reforçar a ideia de que a insatisfação com o próprio corpo é um problema individual e cuja solução estaria na capacidade de investir individualmente na sua melhoria ou aprimoramento. A busca pela cirurgia e por tantos outros recursos traduziria esse foco pós-feminista na autovigilância e na centralidade da aparência para se chegar a possíveis transformações subjetivas e a tão sonhada realização pessoal. É interessante que a dimensão coletiva, nos exemplos aqui analisados, somente aparece nas situações em que o depois não se realiza de forma esperada. Quando o pós-operatório é problemático, envolto em dor e sofrimento, e principalmente os resultados da cirurgia são vistos como insatisfatórios, uma certa relativização aparece. À medida em que o tão sonhado, depois idealizado, imaginado como o tempo da realização dos desejos não chega, elementos como a pressão coletiva, a cobrança sobre o corpo perfeito, a produção de modelos corporais fabricados inexistentes na realidade, passam a frequentar o discurso das mulheres, né? Para aquelas que deu certo, isso jamais apareceu. Certamente, não é possível afirmar que isso sempre ocorra da mesma forma, ou fazer qualquer generalização a respeito desse processo. Porém, chama muito a atenção o fato de que é só no depois inacabado, indicativo de que algo deu errado no processo, que essas ponderações e questionamentos possam surgir.
como se só o incômodo sentido na própria carne provocasse um olhar para mais longe e para além dos padrões de exigência corporal tão restritivos para as mulheres. Pensar sobre o antes e depois de forma mais aprofundada, articulada aos elementos projetados pelo pós-feminismo, talvez possa ajudar também a enxergar um pouco mais além. E a perceber as práticas de intervenção estéticas como processos complexos que parecem um cenário de fortes constrangimentos sociais, no qual as hierarquias de gênero, dentre tantas outras, têm tido um papel fundamental. Eu vou terminando por aqui, só vou dizer que, se vocês quiserem, a gente pode voltar para a discussão sobre por que esse tipo de procedimento no Ocidente é visto como um aprimoramento de si, e em contextos, né, que os próprios médicos chamam de contextos tradicionais, exóticos, de outras raças, citando aqui, isso é visto como mutilação, né? Enfim, temos muito aí para discutir. Esse eu pulei, mas, enfim, aqui tem algumas referências, se vocês estiverem interessados. Obrigada, Du, espero não ter passado. Não, tá ótimo. Muito obrigado, Fabiola. A minha apresentação eu tinha colocado um título mais genérico, porque eu não tinha tido tempo de organizar, né? Então, coloquei umas palavras-chave Foucaultianas para isso, mas acho que ao longo da minha apresentação vocês vão entendendo do que eu estou falando, né? Não é incomum que os antropólogos se vejam em situações difíceis durante o trabalho de campo. Uma ocorrência bastante frequente, né, sobretudo para aqueles que pesquisam fenômenos relacionados com a religião, mas não só, uma ocorrência bastante frequente é a sensação de desconforto em relação à forma como seus sujeitos lidam com o extraordinário, o maravilhoso, as forças não naturais, os seres mais que humanos, ou que é percebido como algo que vai além. Uma variedade de fenômenos que estou agrupando sob o rótulo de transcendente por razões, né, heurísticas. Tanto em termos pessoais quanto epistemológicos, essa situação tem se mostrado desafiadora. Isso não deveria ser surpresa, já que a grande maioria dos antropólogos compartilha uma formação secular adquirida ou consolidada na universidade, apesar de alguns terem sido criados em famílias religiosas ou manterem suas próprias crenças. Ainda mais relevante do que a dimensão pessoal, a própria disciplina faz parte do desenvolvimento de um mundo secular. Pode-se dizer, argumentar que a antropologia é um empreendimento secular não é novidade. No entanto, há pouca discussão sobre a secularidade da antropologia como uma forma distinta de engajamento com alteridades, que contestam nossas concepções ontológicas básicas e sobre como essa secularidade gera uma forma particular de produção de conhecimento. Consequentemente, nessa fala, eu exploro o caráter dinâmico e diversificado da secularidade da antropologia e rejeito a percepção de uma secularidade delimitada, fixa e estável para a nossa disciplina. A secularidade é formada por uma configuração de relações e de conceitos que se transformam ao longo do tempo a partir das relações poder-saber. A gente começa a aparecer o Foucault, né? De maneira que não existe uma secularidade imutável. A secularidade da antropologia não é exceção, e há muito a ganhar com a compreensão de suas transformações ao longo do tempo. Para tanto, eu vou destacar duas modalidades que eu estou nomeando como eu estou nomeando essas configurações distintas de uma rede semelhante de conceitos, que denomino de extinção e cativeiro. São dramáticos de propósito os nomes. Na sequência, argumentarei que, apesar das diferenças, ambas modalidades têm por efeito reproduzir para si e para os seus, ou seja, para nós também, e produzir para os outros, de quem a gente fala, sua própria secularidade. Nossa, então, de certa forma, secularidade antropológica. Mas é também importante dizer que o caminho que eu estou trilhando não é uma discussão sobre vidas pessoais, de antropólogos religiosos ou não religiosos, nem sobre como os antropólogos lidam com a questão da fé no contexto de suas vidas profissionais. Em vez disso, eu quero abordar a secularidade tácita e inerente ao discurso antropológico.
e defendo que existe um estilo de raciocínio e uma configuração conceitual que estrutura a nossa produção de conhecimento, e, além disso, que essa configuração pode assumir diferentes formatos ao longo do tempo. Tem uma antropóloga chamada Karen Ewing, que em 94, escreveu um texto que torna a secularidade tácita da antropologia bastante explícita. E aí eu cito ela, que pesquisava os sufis, uma experiência mística muçulmana, e os sufis têm uma relação, com o divino que acontece por meio de sonhos, E acontece que durante o campo dela, ela tem um desses sonhos, Ela, antropóloga, que não compartilhava daquela fé, experiência, e ela tem um desses sonhos, que são essa comunicação com o divino. E ela escreve esse texto tentando pensar o que eu faço com isso agora. E aí ela diz: conceituei minha defesa da distância que mantinha dos sufis, que conheci em termos dos meus objetivos como antropóloga. Também estava ciente de que, assim como Kondo, Peshkin e outros antropólogos, eu me agarrava a esses objetivos para proteger algo considerado como minha identidade. Minha identidade como antropólogo não pode conviver com essa minha identidade de ter um sonho, que o divino está falando comigo. Quando acontecimentos inesperados ocorrem em nosso trabalho de campo e que nos parecem relacionados com esse além, ou como estou chamando, transcendente, é preciso tempo e esforço, tanto para os envolvidos quanto para o analista, para identificá-los como religiosos ou descartá-los como algo diferente. Nesse sentido, Webb Keane sugeriu que o antropólogo deveria perguntar às pessoas com quem realiza pesquisa: o que faz com que esses eventos sejam, respectivamente, uma visão, uma experiência profética, um caso de possessão espiritual, ao invés de, digamos, fantasias, sonhos, episódios psicóticos, efeitos de drogas ou um traumatismo craniano repentino. Gostaria de aprofundar duas outras questões, que aí eu estou formulando. Como que nós, antropólogos, interpretamos esses eventos? E como esses eventos são traduzidos em um relato para uma comunidade acadêmica amplamente secular? Mas, como essa mesa é também uma celebração do trabalho do Michel Foucault, e visa pensar também nossas apropriações das ideias dele, eu quero indicar que essa reflexão inclui dois aspectos relacionados do seu pensamento. Primeiro, sobre essa transformação histórica do discurso antropológico e suas maneiras de analisar fenômenos ditos sobrenaturais, mas também, e talvez sobretudo, em segundo lugar, sobre as condições de possibilidade de um discurso antropológico específico que identificarei como euro-americano e que se impôs sobre nós a partir de uma epistemologia histórica singular, marcada pela secularidade enquanto ontologia da modernidade, que precisa ser discutida a partir das relações entre poder, conhecimento e ética. Essas duas reflexões estão marcadas, no primeiro caso, pela maneira como eu entendo a tensão entre continuidade e descontinuidade na obra do Foucault, e que pretendo articular por meio de uma ideia de passagem. Então, é uma coisa que eu acho que não é muito observada na leitura do Foucault, mas ao final vou desenvolver isso. E no segundo caso, volto-me para a noção de ontologia histórica e para o seu entendimento de crítica. Essa minha leitura e apropriação das ideias de Foucault se distancia de algumas outras leituras mais disseminadas entre nós, sobretudo aquelas que entendem que ele enfatiza como as pessoas estão todas dominadas, subjugadas pelas relações de poder, e que estariam em todo lugar, e seriam relações de poder que estariam em todo lugar, e que seriam praticamente a única relação social reconhecida pelo autor. Em primeiro lugar, Foucault é um analista das singularidades, e ele nos descreve de maneiras específicas quais relações de poder estão sendo concebidas e exercidas. Por exemplo, o poder soberano e o poder disciplinar em vigiar e punir. Ou o biopoder, ao final de a vontade de saber, sem contar governamentalidade ou poder pastoral.
não se trata de um único poder, e ele não nos oferece uma teoria do poder. Mas, além disso, ele também reconhece outras formas de relação que são constitutivas da nossa forma de viver. Centralmente, sua análise é rica e inovadora por nos fomentar a pesquisar as maneiras singulares que cada relação assume num contexto específico e como essas relações se relacionam com outras relações que ele considera cruciais. A do saber, regime de verdade, ou do sujeito, ou da ética, inclusive da relação consigo. É no entrelaçamento singular destes três eixos, poder, saber e ética, e nas singularidades de cada um desses eixos em particular, que está o nosso ganho analítico. Assim, ao final de sua palestra, O que são as luzes, ou O que é o esclarecimento, né, uma palestra originalmente em inglês, What is Enlightenment, Foucault nos diz para analisar, eu estou citando, analisar a especificidade e o intrincamento, o eixo do saber, o eixo do poder e o eixo da ética. Então, é interessante porque eu faço essa minha forma de ler, né, essa leitura do Foucault, em que não se trata de analisar somente relações de poder, mas relações de relações, né? Então, tem uma leitura talvez um pouco mais estruturalista da minha parte aqui do Foucault, mas como que essas relações, né, de saber, as relações de poder e as relações éticas, as relações do sujeito consigo mesmo, ele também utiliza a ética e usa a terminologia sujeito, né? Se articulam e se relacionam esses três eixos entre si, né? Meu esforço hoje é justamente mostrar que essa importante contribuição foi decisiva para organizar meu trabalho de realizar uma ontologia histórica crítica de nós mesmos. E aí é interessante porque na antropologia a gente ficou bastante marcado por uma chave de discussão sobre a ontologia, que ficou denominada como uma virada ontológica, mas não é a única maneira de conceber a discussão ontológica, né, nem na antropologia, nem em outras dimensões, e eu estou, de certa maneira, tentando recuperar que o Foucault faz essa formulação, né, de uma ontologia crítica de nós mesmos, uma ontologia histórica, que é recuperado, né, e desenvolvido pelo Ian Hacking, né, no seu livro Ontologia Histórica, a partir dessa influência Foucaultiana. Ou seja, a gente também pode pensar outras maneiras de discutir, né, uma ontologia e uma ontologia desse mundo moderno, a partir de posições teóricas outras que não necessariamente o que ficou na virada ontológica, né? E por nós mesmos, quero dizer dois grupos distintos de pessoas. Nós mesmos, cientistas sociais e antropólogos em particular, enquanto produtores de verdade e de um saber que se afirma enquanto secular e que é caudatário da formação secular dominante euro-americana. Porém, nós, brasileiros, não somos europeus nem estadunidenses e não estamos inscritos da mesma maneira nesse nós mesmos. E aqui entra um aspecto importante da dimensão crítica. É a de perceber que essa modernidade secular que deu origem aos pressupostos de nossas teorias sociais é uma herança com a qual precisamos lidar, pois ela nos foi legada pelo processo colonial. Como disse Chakrabarty no seu monumental Provincializando a Europa, né, infelizmente sem tradução em português, essas categorias da modernidade política secular são ao mesmo tempo indispensáveis e inadequadas para analisarmos os mundos fora do seu contexto europeu de emergência. Para usar aí emergência, mais uma categoria utilizada pelo Foucault a partir do Nietzsche, né? Mas fazer uma ontologia histórica de nós mesmos tem um propósito eminentemente crítico para Foucault e que também quero seguir aqui, o de abrir possibilidades outras que não as que estão atualmente sendo realizadas. Ou seja, abrir um campo de transformações para a nossa teoria social a partir dessa inadequação ou desconforto. E desconforto é mais uma palavra também marcada, tem um texto do Foucault, por uma moral do desconforto, que a gente poderia discutir depois, né, uma das dimensões. No inglês eles traduzem por ética, né, mas é moral a palavra usada no francês.
sobre essa disposição ética, né, esse cultivo ético de si como uma dessas dimensões do eixo da ética, da relação do sujeito consigo mesmo, mas pela chave do produtor de saber. Mas vejamos do que estamos falando ao discutir a secularidade da antropologia a partir de 2 exemplos que servem para ilustrar aqui cada uma dessas modalidades. Em 1936, um jovem antropólogo da África do Sul chamado Max Gluckman, o pessoal deve reconhecer dos cursos de teoria clássica, descreveu uma cena peculiar a partir do seu trabalho de campo, né, ali na Rodésia do Norte. Ele nos contou o quê? Estou citando o jovem Gluckman. Talvez a melhor maneira de explicar isso seja relatando minha única experiência mística. Por volta das 2:30 da manhã, eu caminhava por uma ruela que, segundo se dizia, era assombrada. Eu vinha discutindo sobre o sobrenatural, estava fisicamente cansado e mentalmente deprimido. Como consequência natural, e não sobrenatural, desses fatos, de repente vi hordas de esqueletos e fantasmas dançando. Um espetáculo incomum para mim, embora, estranhamente, não fosse incômodo. De repente, parecia sentir uma presença acima e ao meu redor, uma força quase física na qual eu podia encontrar repouso. Todas as figuras bizarras desapareceram. Eu havia, por assim dizer, encontrado paz em Deus. Fim da citação. Que discussão teria sido aquela se não fosse pelo espírito fleumático de Gluckman? Em vez disso, a chamada experiência mística é entendida como consequência de uma combinação de circunstâncias. Ele pode ter sido influenciado pelo tema de sua conversa com os participantes da pesquisa e estava passando por um cansaço físico e mental, sem falar no emocional. Estava deprimido em campo. Consequentemente, Gluckman explica não apenas sua visão, mas também a presença transcendental na qual encontrou a paz. O parágrafo seguinte deixa isso ainda mais claro. Eu cito novamente. Eis a matriz primitiva da religião, a percepção de forças que atuam ao nosso redor. E agora, para distinguir a percepção religiosa da percepção científica dessas forças, é preciso considerar o fato de que a maioria dos homens, tanto os chamados civilizados quanto os primitivos, não consegue distinguir entre as causas de suas sensações e as emoções evocadas pelas suas próprias sensações. Fim da citação. Cerca de muitos anos depois, né, isso aqui era 36, 34, então, no começo dos anos 2000, uma antropóloga estadunidense chamada Tanya Luhrmann nos oferece o seguinte relato etnográfico a partir da pesquisa em seu próprio país. Ela está pesquisando evangélicos nos Estados Unidos, né, e ela tem um livro fascinante chamando When God Talks Back, quando Deus nos responde, né? Vamos traduzir mais livremente. E aí ela diz, aos antropólogos é ensinado desde a formação a procurar compreender antes de julgar. Por isso, não pretendo ter a presunção de conhecer a realidade última. Não vou julgar se Deus está ou não presente para as pessoas que passei a conhecer. No entanto, acredito que, se Deus fala, a voz de Deus é ouvida por meio de mentes humanas limitadas por sua biologia e moldadas por sua comunidade social. E acredito que, como antropóloga com formação em psicologia, posso dizer algo sobre essas limitações e sua formação social. Na verdade, as pessoas treinam a mente de tal forma que passam a perceber parte dela como a presença de Deus. Elas aprendem a reinterpretar as experiências familiares de suas próprias mentes e corpos como não sendo de forma alguma suas, mas de Deus. Elas aprendem a identificar alguns pensamentos como a voz de Deus. Luhrmann descreve, eu sinto mais uma vez, o lado humano dessa relação, a maneira como seres humanos buscam Deus. E ao cumprir sua tarefa, ela também destaca o caráter criado pelo homem desse Deus. Última citação. Eles permitem que o Deus que aprendem a experimentar em suas mentes os convença de que um Deus externo
cuida deles e os ama incondicionalmente. Fim da citação. Meu objetivo é demonstrar que cada uma dessas cenas, seja do jovem Gluckman, seja da experiente Luhrmann, são duas modalidades distintas da secularidade antropológica euro-americana. Isso é importante para que possamos fazer também a reflexão crítica dessa nossa posição, como fizemos também sobre outros aspectos do pensamento antropológico, por exemplo, com a virada reflexiva pós-moderna sobre a pesquisa escrita etnográfica. O argumento fundamental é que a secularidade da antropologia mudou ao longo do tempo, e essa mudança pode ser compreendida pela posição e pela relação que cada modalidade atribui à transcendência. Por isso, proponho uma percepção diacrônica dessas duas modalidades, apesar da aparente coerência e semelhança entre elas. Então, meu ponto é que não é a mesma coisa a posição do Gluckman e a posição da Tânia Luhrmann, né? Mas que ambas são versões, modalidades dessa maneira secular, da ciência social secular, que a antropologia né, e como ela se constituiu a partir das suas tradições euro-americanas. Na modalidade extinção, o antropólogo sabe melhor e mais do que o sujeito local. Não existe nada como pessoas matando umas às outras por bruxaria ou fantasmas e espíritos dançando pelas aldeias. Algumas coisas são reais e outras não. E o antropólogo está disposto a agir como guardião do que é o real, né? Então, lembrando aí que eu estou usando a ideia de ontologia. Guardião do que é real e do que pode acontecer no mundo em seus relatos de fenômenos etnográficos. Todas as crenças erradas estão apenas substituindo outra coisa. E deve haver uma razão, como parentesco, economia, política, que explique como as coisas passaram a ser concebidas dessa maneira. A transcendência é extinta, né? Por isso que eu chamei de extinção. É extinta como nada mais do que uma ilusão para uma ontologia imanente na qual ocorre um humanismo autossuficiente. Alternativamente, na modalidade mais recente do cativeiro, o antropólogo não lida com a veracidade desses acontecimentos. Ele levará a sério as afirmações de seus sujeitos de pesquisa para eles. Né? E aí eu me lembro inevitavelmente, né, porque eu trabalhei até sobre Paulo Freire, né? E aí, na experiência de Angicos, que é quando o Paulo Freire estabelece o seu método de alfabetização, e aí ele tem que, ao final, avaliar se as pessoas aprenderam a ler, escrever ou não, e aí, então ele aplica uma prova, um exame, né? Mas dentro dessa disposição horizontal, né, do ensino que a gente conhece, freiriano, ele disse para as pessoas: vocês escrevem o que está certo para vocês, e eu depois corrijo o que está certo para mim. Então, foi assim que a gente corrige de maneira horizontal, né? E, então, ele levará a sério as afirmações de seus sujeitos de pesquisa para eles. Para eles, aquilo é sério. E tentará explicar como elas se tornam reais no quadro imanente. Isto é, como as pessoas passam a acreditar em uma determinada ideia transcendente ou discutem os efeitos sociais dessas práticas, como na pergunta do Epkine que eu falei antes. Todos esses eventos, aqui capturados pela ideia de transcendência, né? Então a transcendência é capturada pela imanência, daí a ideia de cativeiro, são discutidos não como algo que provém de fora do quadro ontológico secular. Eles permanecem sob o domínio do quadro imanente e só adquirem existência como consequência das ações humanas ou na medida em que afetam e são afetados pelos seres humanos. Em outras palavras, em vez de extinguir esses fenômenos, nesta segunda modalidade, aprendemos como as ações humanas imanentes podem gerar a transcendência mantida sob domínio ou cativeiro. O surgimento da modalidade do cativeiro não resulta na eliminação da modalidade da extinção, pois elas podem coexistir e, de fato, coexistem. E aqui a gente volta para o Foucault, né? A relação sugiro é mais próxima daquela que Foucault identifica na passagem do dispositivo da aliança para o dispositivo da sexualidade. Ou seja, a modalidade do cativeiro foi construída em torno e com base na modalidade de extinção. E com isso, eu quero fazer um parêntese para trazer essa leitura
específica, que eu peguei o meu livrinho aqui do Foucault, uma leitura específica da página, nessa edição 101, de A Vontade de Saber, em que o Foucault vai dizer assim, que é onde o parágrafo que ele fala da passagem do dispositivo da aliança para o dispositivo da sexualidade. Pode-se admitir, sem dúvida, que as relações de sexo tenham dado lugar em toda a sociedade a um dispositivo de aliança. Sistema de matrimônio, de fixação e desenvolvimento dos parentescos, de transmissão dos nomes e dos bens. Esse dispositivo de aliança, com os mecanismos de constrição que o garantem, com o saber muitas vezes complexo que requer, perdeu importância à medida que os processos econômicos e as estruturas políticas passaram a não mais encontrar nele um instrumento adequado ou um suporte suficiente. As sociedades ocidentais modernas inventaram e instalaram, sobretudo a partir do século XVIII, um novo dispositivo que se superpõe ao primeiro e que, sem o pôr de lado, contribui para reduzir sua importância. É o dispositivo de sexualidade. Como de aliança, este se articula aos parceiros sexuais, mas de um modo inteiramente diferente. Poder-se-ia opô-los termo a termo. O dispositivo de aliança se estrutura em torno de um sistema de regras que define o permitido e o proibido, o prescrito e o ilícito. O dispositivo de sexualidade funciona de acordo com técnicas móveis, polimorfas e conjunturais de poder. O dispositivo de aliança conta, entre seus objetivos principais, o de reproduzir a trama de relações e manter a lei que as rege. O dispositivo de sexualidade engendra, em troca, uma extensão permanente dos domínios e das formas de controle. Né? E aí consegue, né, o parágrafo. Né? Mas essa formulação que me interessa aqui, que é da passagem de uma posição para outra, podemos dizer, estava também presente no outro livro que celebrou 50 anos de publicação, Vigiar e Punir, ainda que de maneira não tão explícita. Todos sabemos como Damián, na abertura do livro, né, no seu primeiro capítulo, sofre, né? A gente acompanha ali o suplício e aprendemos como essa punição sobre o corpo foi deixada para trás com a emergência do poder disciplinar. Porém, me parece que a história que Foucault conta é um pouco mais complexa. Não deixou de existir soberania por terem surgido as disciplinas. Continuamos tendo poder soberano, a mão pesada e violenta do Estado, mas um novo Estado, um novo soberano. Aqui, assim como no caso da passagem entre o dispositivo da aliança e o dispositivo da sexualidade, temos uma passagem do poder soberano ao poder disciplinar enquanto posição central na produção das subjetividades. A emergência de uma configuração não elimina a anterior, mas a subsume. Como ele diz, aqui no Vontade de Saber, que se superpõe ao primeiro e que, sem o pôr de lado, contribui para reduzir sua importância. Poderíamos observar também como, em O Nascimento da Medicina Social, Foucault não elimina o passado em suas genealogias ou ao discutir o modelo da lepra, que não desaparece com o surgimento do modelo da peste. Na verdade, ele nos diz que o sistema mais bem-sucedido, só ao final do texto, não é nem o alemão, nem o francês, mas o inglês, que permitiu a coexistência de diferentes modelos. Poderíamos também, depois, para não perder muito tempo, depois eu venho aqui no texto. Poderíamos também explorar a relação entre poder pastoral e governamentalidade, o que nos permitiria pensar também o tema da secularização a partir dessa formulação da passagem. Mas deixarei esse detalhamento para outro momento. O que está em questão aqui, no entanto, não é traçar uma genealogia ou uma história social do conceito antropológico da religião, mas sim identificar que a secularidade da antropologia se configura por meio dessas definições de religião e simultaneamente a elas. Os conceitos de religião e secular são codependentes e mutuamente constitutivos. Portanto, o que gostaria de fazer é apontar que alguns desses conceitos centrais, né, ali naqueles trechos, e focar nesse eixo de transcendência e imanência para sugerir que nossa disciplina opera dentro do quadro imanente humanista, né, que marca essa experiência.
Eu vou pular aqui um trecho por conta do tempo, né? E passar aqui direto para as conclusões. Essa forma de abordar a questão corre o risco de gerar um mal-entendido, né, que eu desejo evitar. Ao esboçar duas modalidades da secularidade da antropologia euro-americana, recorrendo a determinados textos e autores, né, eu queria apresentar uma divisão que poderia sugerir que cada modalidade corresponde a um período histórico, um lá da antropologia clássica, outro da antropologia mais contemporânea. Mas isso seria falso. O que quero deixar claro é que apresentei, embora muito rapidamente aqui hoje, o surgimento e desenvolvimento de cada modalidade em seu próprio momento de emergência dentro da antropologia, né? Numa reflexão mais extensa, eu falaria também do trabalho da Favret Sadar, né, sobre a feitiçaria no bocage, que é o momento que eu identifico como de emergência desse segundo paradigma ali nos anos 70. Né, mas aí eu acho que isso está mais bem acabado nesse trabalho da Tânia Luhrmann, e que acho que não é à toa que a mudança desse paradigma também acontece com a mudança de foco de uma pesquisa lá, os africanos no sudeste da África, para franceses e estadunidenses, né? O surgimento, no seu próprio momento de emergência dentro da antropologia, e que o surgimento do cativeiro não invalida nem supera a existência da extinção. É precisamente isso que se quis dizer ao chamar de modalidades. O fato de que ambas compartilham a mesma rede de conceitos e respondem a uma estrutura epistêmica semelhante. O cativeiro só pode ocorrer porque a extinção já estava em vigor, e porque um eixo específico dessa rede conceitual foi modificado, ou seja, a relação entre transcendência e imanência. No cativeiro, os antropólogos se preocupam com as maneiras pelas quais a agência humana é considerada capaz de produzir a transcendência na imanência, em vez de extinguir a transcendência desde o início como nada mais que uma ilusão ou falsas crenças de selvagens ou primitivos. Ao fazer isso, a antropologia reverte parcialmente uma trajetória do entendimento do secular traçada por Charles Taylor, né? O que pode dar a falsa impressão de ser menos secularizado. Então a gente acredita, aceita de alguma maneira que Deus está ali falando com aquelas pessoas. Mas o que eu estou querendo dizer é que não é menos secularizado, porque a questão é que aquelas pessoas aprendem, elas mesmas, humanos, fazem Deus presente para elas. Há, sem dúvida, uma mudança na percepção em torno da secularidade da antropologia que corresponde a essa transição da extinção para o cativeiro, e atualmente essa última é a predominante. No entanto, sugiro que essa mudança em nossa percepção não anula a extinção, mas sim a coloca em uma posição subordinada. Em ambas as modalidades, a antropologia social tem descrito as experiências de seus sujeitos por meio desse quadro secular imanente, criado pelo homem, de uma forma que reproduz sua própria rede de conceitos e suas modalidades de secularidade como uma condição humana natural para seu público acadêmico e euro-americano. Se aceitarmos que os antropólogos inventam uma cultura para os seus sujeitos, no sentido, né, da invenção da cultura do Roy Wagner, e que traduzem essas experiências em seus próprios conceitos e linguagens, eles também inventam uma cultura ou fazem uma análise social a partir de sua própria perspectiva secular. De maneira semelhante à produção ocidental de uma religião natural, como discutiu já Assad, a dualidade entre imanência e transcendência, como no sobrenatural, é frequentemente assumida pelo antropólogo como constitutiva da experiência de todos. Na primeira modalidade, a possibilidade de transcendência é simplesmente descartada, extinção. Na segunda, na qual a afirmação do nativo sobre a possibilidade de presença de uma transcendência levada a sério, o antropólogo a traz de volta para dentro da ordem imanente humanista em sua tentativa de explicá-la, o cativeiro. Como consequência, em ambas essas modalidades da secularidade da antropologia, né, em ambas modalidades da secularidade da antropologia, a disciplina não apenas traduz sua própria versão da condição secular em relatos sobre a vida de outras pessoas, mas também, e isso é crucial, produz mais secularidade para o seu público, reforçando o seu próprio sistema e ontologia nesse processo. Então, era isso que eu queria trazer e chamar a atenção para essa
para a importância dessas ideias do Michel Foucault para organizar, né, esse tipo de questão, de problematização, digamos, né, que não acho que teria sido possível sem essa série de ideias que eu encontrei no trabalho dele, né, e que nos faz questionar, então, não só como analisar alguma coisa, né, por exemplo, no campo que estou fazendo também com a Gabi apresentou ontem, né, o trabalho dela, mas me surpreendi, porque é uma experiência cristã progressista, né, de cristãos contra o fascismo. Eu não esperava encontrar lá milagres, né, mas fui lá no culto e aconteceu milagres aqui. Nós oramos e tivemos, né, milagres atendidos, né, preces atendidas. Então, é muito interessante, né, o que a gente faz com essas experiências, né, que as pessoas têm e relatam, quando a gente tem que analisá-las e discuti-las, né, dentro de uma teoria social que é secular, né? Enfim, muito obrigado, gente. Passar para a discussão.